Olá, tudo bem? Estamos no ar com o programa Saúde Bucal aqui pela NET Curitiba, o canal 26. Um programa que traz informações sobre a odontologia moderna, novidades, técnicas e muitas dicas importantes para a sua saúde bucal. E hoje comigo aqui no estúdio eu recebo o Dr. Eurides Gurkevics, que é especialista em periodontia e também ortodontia. Atua na Egos Clínica lá no Jardim Social. Dr. Eurides, é um prazer recebê-lo novamente. Sinta-se em casa. Muito bem-vindo. Obrigado. Estaremos aqui para esclarecer a população mais uma vez. Dr. Eurides, uma das suas especialidades é a periodontia, que trata as doenças da gengiva. Começando então o nosso bate-papo, é comum a gengiva sangrar ou é sinal de algum problema? Quando a gengiva sangra ao passar a fita dental ou o fio dental ou ao escovar, significa que ela está com um processo inflamatório quando a doença está só na gengiva, e se a doença já estiver no estágio mais avançado que passa para o osso, chama-se periodontite. Outro sinal ou sintoma que a pessoa percebe facilmente, que a gengiva fica com sensibilidade, ela apresenta sensibilidade, ela fica com o volume aumentado, ou seja, ela fica inchada, e quando já está no estágio mais avançado, a pessoa começa a apresentar o mau hálito ou a litose, principalmente ao passar a fita dental ou o fio dental. Dr. Eurides, nós estamos falando de problemas visíveis, né? De sangramento, de inflamação, mas existe alguma doença da gengiva que seja silenciosa e o paciente só consegue detectá-la se for ao dentista? Tem um grupo de pessoas que não consegue perceber facilmente quando a gengiva está com algum problema no sentido de inflamação ou no caso de uma infecção que já é num estágio mais avançado, no caso de um processo crônico, porque a gengiva normalmente ela não apresenta sensibilidade. Mas tem algumas pessoas que qualquer pequeno desconforto na boca já percebe. Agora tem pessoas que não percebem facilmente. Então, muitas vezes a pessoa chega lá na clínica para ser examinado e quando eu vou examinar a parte periodontal, aí eu oriento o paciente para ele conseguir acompanhar e eu percebo que o paciente fica realmente totalmente surpreso. Inclusive, muitas vezes comentam, relatam, olha, eu sempre fui no dentista, nunca deixei de ir no dentista e eu não poderia estar com esse problema. Inclusive, a pessoa às vezes tem dificuldade de aceitar que já está com um problema periodontal num estágio bem avançado. E quais são os tratamentos para esses casos, Dr. Eurides? Olha, o tratamento da periodontia, ou seja, da doença na gengiva e a doença no osso, normalmente é feito em duas etapas. Nós temos uma primeira fase que a gente desenvolve todo um trabalho de prevenção. A gente orienta o paciente como é que ele deve cuidar da boca num todo, como escovar, quantas vezes por dia escovar, a escova manual, a escova elétrica. Aí tem a fita dental, como deve ser usada adequadamente, quantas vezes por dia. Aí nós temos os raspadores, que no caso, para melhorar a higiene da boca num todo, que deve ser usado na língua, que o raspador dá uma qualidade melhor de higiene da língua do que as escovas. E também nós temos hoje no mercado vários produtos enxaguatórios que ajudam muito na higiene, diminuindo a quantidade de bactérias, como consequência a formação menos de ácidos, né? Então, nós temos todos esses cuidados numa primeira fase do tratamento. Quando a pessoa acumula bastante cálculo ou tártaro, então essas pessoas requerem um cuidado maior, um cuidado especial. Que a pessoa que acumula bastante cálculo, esse bastante que eu falo assim, são pessoas que normalmente a cada 3 ou 4 meses é necessário fazer uma profilaxia, fazer uma limpeza, remover esses cálculos. Porque os cálculos eles se instalam inicialmente assim, na junção da gengiva com o dente, mas depois eles vão penetrando, no caso na subgengival, ou seja, debaixo da gengiva, inflamando a gengiva e abrindo caminho para os ácidos penetrarem com maior facilidade e aprofundando mais a doença. Então, esse tratamento é feito numa primeira fase. Após feita essa primeira fase, é feita uma avaliação clínica novamente, para ver em quais áreas que a gengiva já cicatrizou ou não. E naquelas áreas, que às vezes envolve 2 ou mais dentes, que a gengiva não cicatrizou 100%, aí vem uma segunda fase do tratamento, que são as cirurgias. E quanto tempo se demora esse tratamento geralmente ao todo, Dr. Eurides? Olha, essa primeira fase normalmente é de 2 a 3 meses, para a gente conseguir fazer uma avaliação a contento.
E aí acontece anestesia nos casos das raspagens, dessas profilaxias mais profundas. Sempre que é necessário anestesiar, a gente faz anestesia, porque hoje a classe odontológica, no modo geral, está muito bem treinada, está muito bem capacitada para anestesiar as pessoas com o mínimo possível de desconforto. Então, as pessoas que têm mais idade, que normalmente têm um pouquinho mais de medo da anestesia, porque são traumas que vêm já muitas vezes de 20, 30 anos atrás, mas atualmente não. Esse trauma já está superado e pessoas jovens não têm praticamente preocupação nenhuma no sentido de serem anestesiadas. E essas doenças da gengiva, elas podem estar relacionadas de alguma forma com o coração, mesmo que indiretamente, doutor? Pode, porque na verdade qualquer infecção ou inflamação crônica, ela pode estar localizada na boca, como pode estar localizada em qualquer outra parte do nosso organismo. Na verdade, o que acontece? A circulação do sangue acontece no nosso corpo num todo. Então, quando a gente tem uma gengiva inflamada, ou um osso inflamado, ou, no caso, infeccionado, já num estágio mais profundo, naquela área vai circular o sangue. Então, os ácidos, as toxinas e até as próprias bactérias, é difícil, mas pode acontecer de entrar na circulação sanguínea. Em contrapartida, o que acontece? A pessoa pode ter problema cardíaco, né, que o início é devido a uma infecção ou uma inflamação na boca, a pessoa pode ter problema de sinusite, a pessoa pode ter problema de artrite, ou seja, pode ter várias doenças sistêmicas que se originaram inicialmente uma inflamação na boca, no caso na gengiva ou no osso. Então o diagnóstico precoce é importantíssimo nesse caso, até para evitar doenças mais graves. Perfeito. Tem muitas pessoas que eu já mesmo até tratei lá na minha clínica, que a pessoa, vou dar como exemplo, a pessoa tinha uma dificuldade muito grande de viajar, que ele, depois de 2, 3 horas de viagem de carro, ele sentia muitas câimbras. E ele tinha um problema sério periodontal, realmente um estágio bem avançado. Depois que eu fiz o tratamento completo dele, ele mesmo tomou a iniciativa e falou para mim que ele nunca mais teve câimbras, que ele viajava com bastante frequência, era um empresário que tinha empresas em Curitiba, tinha fora de Curitiba. Então, citando como exemplo, realmente a parte periodontal, como prevenção, é fundamental. Olha só que fantástico. Doutor Eurides, entre os brasileiros, a periodontite ela é bastante comum ou não? Infelizmente é bastante comum, porque a gengivite, que é o início da doença na gengiva, e a periodontite, muitas pessoas, e é bastante comum a gente escutar lá na clínica, minha gengiva sangra, quando eu passo a fita dental ou quando eu faço o uso da escova. Na verdade, a gengiva não pode sangrar, só que tem um percentual alto de pessoas que acham que é normal a gengiva sangrar. Como, dando um exemplo, se o nosso nariz sangrar, se a nossa orelha sangrar, a pessoa vai no médico, vai fazer. Então a pessoa logo procura um médico. Agora, na boca, não sei exatamente qual é o motivo, muitas pessoas ficam em períodos longos com a gengiva sangrando e não procuram tratamento. E pode ser um péssimo sinal, então, até de outro problema de saúde. Perfeito, porque começa pela boca e pode se agravar pelo organismo todo. Bem, a melhor prevenção é sempre os cuidados pessoais, mas parece até meio clichê, né, a gente falar de boa higiene, de boa escovação, mas infelizmente as pessoas não fazem adequadamente, não fazem da forma correta, por isso que sofrem com tantos problemas, né, doutor Eurides? Então, qual que é a escovação correta? O que é higiene correta bucal? A higiene bucal, na verdade, assim, são basicamente 4 itens. O que acontece? Aí tem alguns fatores aí, porque a pessoa às vezes vê a mãe escovar os dentes, vê o pai escovar os dentes, mas de uma maneira não adequada, e ela acaba aprendendo errado. Agora, eu considero assim que os mais culpados é a própria classe odontológica. Na verdade, os dentistas, como são da área da saúde bucal, eles têm a obrigação profissional de orientar seus pacientes como usar a escova de uma maneira adequada, tanto a escova manual como a escova elétrica, quantas vezes por dia. O segundo item seria como usar fita dental ou fio, que também tem a maneira certa de como deve ser usado e quantas vezes ao dia. Daí nós temos, no caso, para cuidar da língua, que poucas pessoas sabem que deve ser cuidado, mas tem que ser cuidado, porque se a língua não for cuidada, é um dos itens que dá problema de halitose, um mau hálito. E o que é melhor fazer a higiene da língua são os raspadores, não é escova nem elétrica nem manual. E o quarto e último item seriam os enxaguatórios.
Só que nós temos hoje no mercado uma quantidade grande de enxaguatórios, então a pessoa tem que saber para que serve. Então, no caso, no sentido de ter uma higiene bucal boa, nós temos os enxaguatórios que têm na composição antibiótico ou tem outros produtos químicos que são inibidores da reprodução das bactérias. Então, você vai ter menos bactéria na boca, como consequência vai formar menos ácidos, porque são esses ácidos que causam todo o estrago na nossa boca, desencadeando cárie nos dentes, desencadeando inflamação na gengiva e também o mau hálito. Mas todas as pessoas podem usar os enxaguatórios bucais ou não? Tem restrição? Contraindicação, né, doutor? Não, as pessoas adultas não têm contraindicação. O que acontece é que nós temos algumas pessoas que são alérgicas ao álcool. Então nós temos hoje os enxaguatórios que chamam-se zero, que não tem o álcool na composição. E é lógico, para crianças ele é contraindicado porque a criança engole normalmente. Então, como tem antibiótico na composição ou tem outros sais que vão atuar sobre as bactérias, então esse produto não deve chegar no estômago e nos intestinos. Doutor, na sua observação, é válido o paciente investir um dinheiro nessa escova elétrica que nós estamos vendo aí no mercado com ótimas marcas, né, disponíveis para a população? Vale a pena comprar uma escova elétrica? A higiene fica favorecida? Olha, a escova elétrica hoje, ela dá uma qualidade de remoção da placa bacteriana ou chamado biofilme, que são as bactérias depositadas nos nossos dentes e na gengiva, é uma quantidade bem superior do que a escova manual. Tem algumas pessoas que conseguem uma higiene boa com a escova manual, mas a elétrica, no modo geral, dá uma qualidade bem superior. E existem várias marcas e tem uma que é superior às demais. Doutor, e aquele paciente que segue o passo a passo, visita regularmente o seu dentista, mas por uma questão genética acaba desenvolvendo essas doenças da gengiva? Como tratar? É da mesma forma ou existem cuidados mais aprofundados para esse tipo de paciente? Na verdade, assim, tem algumas pessoas que têm predisposição para inflamação na gengiva. Ou seja, tem pessoa que escova 2 vezes ao dia e não vai ter problema periodontal. Tem algumas pessoas que têm que escovar 3 ou 4 vezes para ficar totalmente sob o controle. Então, o profissional que trata dessas pessoas, ele tem a obrigação de orientar os pacientes quantas vezes por dia é necessário fazer a higiene. Então, é difícil dizer para você, olha, todo mundo deve escovar os dentes 2 vezes ao dia ou 4 vezes, mas a média são 3 higienes por dia. A escovação noturna, ela é mais importante do que as demais, doutor? A escovação noturna é muito importante, não pela escovação em si, o intervalo entre uma escovação e a outra não deve ser maior do que 8 horas. Então, nesse sentido, para a população também conseguir entender, o porquê que pela manhã a gente acorda sempre com um pequeno mau hálito, que é chamado hálito fisiológico. Exatamente um dos motivos é o intervalo, que a pessoa às vezes faz a última refeição tipo 9 ou 10 horas da noite, aí ela só vai escovar os dentes no outro dia pela manhã, lá perto de umas 7 horas da manhã. Então o intervalo vai ser maior que 8 horas. Isso aí é um problema sério no sentido assim, de formar uma quantidade grande de ácidos. Bem, é justamente sobre a litose que nós conversaremos na sequência, mas antes eu quero dizer para você que nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Eurides Gurkevics, que é da Egos Clínica Odontológica, uma conceituada clínica lá no bairro Jardim Social e possui um corpo clínico especializado com uma equipe multidisciplinar. Agora nós vamos mostrar a você o depoimento da doutora Luciana Triques, que é especialista em odontopediatria. Veja o que ela tem a dizer. O odontopediatra ele faz orientação e atendimento para gestantes, para os bebês, as crianças e os adolescentes também. Cada um tem a sua particularidade, então a gente está preparado tanto para a gestante, para o bebezinho, para as crianças, um ambiente lúdico, com brincadeiras, orientando, fazendo tratamento. Os adolescentes também, a gente sempre tem uma linguagem própria para eles. Quando a mulher descobre que ela está grávida, ela já pode iniciar o pré-natal odontológico. Aí a frequência das consultas vai depender assim, da necessidade individual de cada gestante. Então, no primeiro momento, ela vem ao consultório, nós vamos fazer uma avaliação da sua saúde bucal e ela vai receber orientação em relação à escovação, o uso de fio dental, a dieta, o controle de placa. E num segundo momento, nós vamos fazer uma limpeza profissional, um acompanhamento
E ela vai receber também orientações referentes ao bebê, como a amamentação, o uso de chupetas, de mamadeira, a transmissibilidade da cárie e também em relação aos futuros dentinhos, como que ela vai cuidar. Primeiro ela cuida da sua saúde bucal para transmitir os bons hábitos para o bebê. Depois ela vai receber as orientações de como que ela vai proceder em casa. Eu trabalho bastante com a prevenção, na orientação, de escovação, fio dental, na dieta. E geralmente os pais eles seguem bem, assim, eles acham, hoje o pessoal está bem mais conscientizado assim, da importância de ter uma boa higiene bucal, então os pais eles ajudam bastante. Para garantir um desenvolvimento adequado do bebê, é importante a mamãe também pensar na sua saúde bucal. Então hoje a gente sabe que os cuidados inadequados, né, durante a gestação podem levar a um parto prematuro e até o nascimento dos bebês de baixo peso. Então por isso é muito importante fazer um pré-natal odontológico também. Muito obrigada, doutora Luciana, pela sua participação. E é bem verdade que esse trabalho preventivo desde a gestação da mãe, na vida adulta, os dentes ficam muito mais saudáveis. Não saia daí que nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos dentro de 2 minutos. Uma clínica odontológica estruturada e com capacidade para atender a família toda. Assim é a Egos, liderada pelo experiente cirurgião dentista Eurides Gurkevics. Nós temos a experiência no mercado já, eu já tenho, como cirurgião dentista, já tenho 33 anos de formado. Aí tenho várias pós-graduações, a equipe toda minha também tem as pós-graduações e a gente procura se manter sempre o mais atualizado possível. A excelência de serviços da Egos Clínica começa no atendimento de recepção e se estende aos consultórios, equipados com tecnologia de ponta, num ambiente tranquilo e acolhedor. Nossas especialidades são odontopediatria, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, periodontia, implantes, próteses, dentística restauradora, endodontia, cirurgia periodontal, sisos e enxerto e clínica geral. Atendemos pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, com especial atenção a gestantes. Agende agora mesmo sua consulta e venha comprovar a excelência de uma clínica odontológica capaz de atender plenamente sua expectativa. Doutor Eurides, agora nós vamos falar um pouquinho sobre halitose, esse probleminha que é um tanto quanto desagradável para os pacientes, para o dentista também que faz o diagnóstico, porque tem que falar, né, para esse paciente. E nós vimos agora há pouco o depoimento, essa explicação da doutora Luciana, que é inclusive da Egos Clínica, trabalha paralelamente lá com o senhor. O que causa o mau hálito em crianças e bebês? Como é que isso é possível? Olha, em crianças e bebês, a parte de mau hálito, a halitose, ela pode ser que vem da boca, no caso, porque a criança não tem dente normalmente ainda, ou está nascendo os primeiros dentes. Então, normalmente, é um dos itens do mau hálito que vem da garganta. E na garganta da criança, ou do adolescente ou adulto, é a mesma, ou seja, são amígdalas inflamadas, são adenoides inflamados, aí no caso pode ser laringite também, que é uma infecção da laringe, e faringite. Então, essa é uma das causas do mau hálito em criança. E a segunda causa principal seria a falta de higiene. Porque, infelizmente, nós temos alguns pais que acham que não precisam cuidar da boca da criança. A criança requer os mesmos cuidados com a pessoa adulta. Então, no caso, a mãe e o pai precisam fazer a higiene da criança sim. E como que funcionam os tratamentos, doutor Eurides, tanto para adulto quanto para criança? Olha, essa parte de halitose, ou mau hálito, primeiro tem que ter um diagnóstico qual é a causa. Então, nós temos as causas sistêmicas, que são, por exemplo, assim, sinusite, diabetes descompensada, estresse, alteração hormonal. Essas causas, na verdade, o dentista ele tem o conhecimento de fazer o diagnóstico, mas quem faz o tratamento é o médico. Aí nós temos as causas bucais. Quais são essas causas bucais? São também provenientes da garganta, no caso seria amígdalas ou adenoides inflamadas, faringite e laringite. Então, por exemplo, quando a pessoa fica resfriada, seja adulto ou seja criança, sempre tem mau hálito. Aí nós temos os problemas periodontais, que quando a pessoa tem doença na gengiva, doença no osso. E nós temos uma terceira causa na boca, no caso é que quando a pessoa não sabe fazer a higiene da língua, também dá mau hálito na pessoa. Mas só o profissional
Daí, que consegue diagnosticar. Perfeito. Daí, no caso, o cirurgião dentista, especialista em periodontia, dentro de todas as especialidades, é o profissional capacitado para fazer o diagnóstico e tratamento da litose. Agora nós vamos conversar um pouquinho também sobre outra especialidade que o senhor possui, que é a ortodontia. Bem, nós sabemos que existem os tratamentos ortodônticos corretivos e os preventivos. Os corretivos são os mais comuns, eu acredito, aquelas pessoas que possuem os dentes apinhados, tortos, né, causando até uma questão aí de... por questão estética mesmo, a pessoa acaba até ficando mais retraída. Agora, como são esses tratamentos preventivos ortodônticos, doutor? Os aparelhos preventivos hoje, tanto a ortodontia faz, mas também a odontopediatria. Então, o que acontece? A odontopediatria hoje é uma especialidade que ela está muito bem capacitada nessa parte de aparelhos preventivos. Então, nós temos os aparelhos que são os aparelhos móveis. E hoje, a grande maioria das crianças passam inicialmente pelos odontopediatras. E eles recebem já todo um tratamento no sentido de prevenção, no sentido de ortopedia dos maxilares. E os odontopediatras encaminham para nós, os ortodontistas, essas crianças normalmente no momento certo, no momento oportuno. Agora, quando a criança não é tratada por um odontopediatra, aí os pais percebem que o dente está realmente fora da posição ou tem uma mordida aberta. E normalmente isso acontece em torno de 6 anos de idade a 7 anos de idade. Doutor Eurides, o senhor acabou de dizer que existe uma idade correta para fazer a sua primeira consulta, a sua primeira visita ao ortodontista. Que idade é essa? Olha, a idade normal seria assim em torno de 6 anos de idade, que é a fase que a criança começa, inclusive, a substituir os dentes descidos ou de leite pelos dentes permanentes. E nessa idade eles podem estar sendo tratados por um odontopediatra ou por um ortodontista. Tratamentos em adultos, eles estão mais relacionados com estética, geralmente? O tratamento ortodôntico em adulto, na verdade, assim, não é meramente pela estética. É lógico que é um dos motivos. Mas o que acontece é que a pessoa adulta que perdeu um ou mais dentes por algum motivo, normalmente os dentes próximos daquela área que a pessoa perdeu um dente, os dentes adjacentes, eles costumam migrar, costumam sair facilmente da posição. Então a ortodontia hoje voltada para adultos, ela trabalha muito ajudando outras especialidades. Por exemplo, para um implantodontista conseguir colocar um implante na melhor posição, quando outro profissional vai fazer a prótese, ele consegue adaptar melhor. Aí nós temos também quem faz a parte de estética, quando os dentes estão apinhados ou popularmente chamados dentes acavalados, dificultam, no caso, uma restauração, dificultam um clareamento no dente. E também na parte de prevenção, quando a ortodontia coloca todos os dentes nas suas posições adequadas, facilita para o paciente fazer a higiene, na escovação, no uso da fita dental, então também tem um trabalho de prevenção. Tá certo. Doutor, antigamente os tratamentos ortodônticos, eles eram extremamente longos. Eu posso até falar isso com conhecimento de causa, porque eu passei por isso. Atualmente, a impressão que eu tenho é que esses tratamentos estão mais compactos, o tempo está reduzido, o tempo de aparelho é menor. Por que isso aconteceu? Bom, houve uma evolução muito grande na parte da técnica, dos aparelhos, como tudo no mundo houve uma evolução. E nós temos hoje um conceito na ortodontia para pessoas adultas, que a gente faz normalmente 2 consultas por mês. Então, o que acontece? Isso acelera o tratamento e vai reduzir, óbvio, o tempo de tratamento. Então, hoje, um tratamento ortodôntico em adulto dificilmente passa de 2 anos. Tá certo. Doutor, lá na Clínica Egos vocês possuem um corpo clínico integrado, são várias especialidades que são atendidas por diversos profissionais. Quais são essas especialidades? Eu gostaria que o senhor nos contasse. Olha, na Egos Clínica Odontológica nós temos desde o odontopediatra, que trata, no caso das crianças e adolescentes, faz um trabalho também com gestantes. Depois nós temos a periodontia, que a gente faz toda a parte periodontal, de prevenção e também tratamento das doenças, da gengiva e do osso. Nós temos a ortodontia para adolescentes e para adultos. Aí nós temos os implantes, que é para todas as idades.
E aí tem a área de estética, que é a dentística restauradora, que faz a parte de restaurações, faz clareamento nos dentes, usando duas técnicas, uma é a laser e outra é o chamado caseiro. E também nós temos os especialistas em prótese, para finalizar um tratamento, para repor um dente, no caso, que são as próteses fixas em porcelana. Tratamentos completos, então. Perfeito. Afinal de contas, o nosso sorriso é o nosso melhor cartão de visitas. Olha, um sorriso bonito e bem elaborado é sempre muito agradável, a pessoa se sente com autoconfiança e também melhora muito a autoestima da pessoa. Excelente. Hoje nós recebemos aqui, então, nos nossos estúdios, o Dr. Eurides Gurkevics, que é da Egos Clínica Odontológica. O endereço você pode anotar aí, é a Avenida Nossa Senhora da Luz, número 2221, no primeiro andar, no bairro Jardim Social. O telefone para outras informações é o 3029-0049. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento e nos vemos em breve aqui na NET Curitiba. Eu agradeço mais essa oportunidade de poder esclarecer a população de Curitiba. Muito obrigado também a você de casa pelo carinho da sua audiência, da sua companhia e nos veremos em breve novamente aqui no nosso programa Saúde Bucal. Até mais!